Meus irmãos, nós falamos a semana passada, eu vou colocar aqui vou tentar colocar, deixa eu ver se eu acho. Achei. Bom, tá todo mundo aí vendo, né? Nós falamos da semana passada sobre o Criador deixar sua assinatura na criação. E nós mostramos um vídeo do Adalto Lourenço. E esse vídeo do Adalto Lourenço, alguns vieram falar para mim que não escutaram direito. Quem estava semana passada, deu para escutar? Acho que não escutou direito, né? Porque estava meio ruim, né? A gravação, né? Eu ouvi bem, viu, pastor? Vocês que ouviram? Eu Talvez é porque eu estava no computador com fone, né? Entendi. Eu acho muito importante isso, essa assinatura da criação que é exposto sobre o Adalto Lourenço, esse daqui, ó. Ele é um cientista, como vocês sabem. Quem sabe um dia a gente chama ele para dar uma palestra lá na igreja. Eu já escutei ele umas 3 vezes, ele é uma benção. Ele é cientista, professor, mas é um cristão. E ele, nessa entrevista, ele fala da assinatura que Deus deixou na criação. Eu não vou passar o vídeo, eu vou passar o áudio um pouco mais alto, para que todos possam ver. É um videozinho curto, né, de 3 minutos, mas eu acho importante. Quem não estava aqui a semana passada? Quem não assistiu a aula da semana passada? Então, o Reginaldo vai escutar. Tem mais alguém aí? Eu não estou conseguindo ver aqui. Deixa eu ver. Mangelita. Tá. Então tá. Então eu vou colocar só o áudio, o que ele fala. É uma entrevista que ele está dando, porque o vídeo o som fica meio ruim. Então o áudio eu coloquei até um amplificadorzinho aqui para todo mundo escutar. É importante ele dizer sobre a criação. É uma entrevista que ele está dando, tá bom? Então vamos escutar. Deixa eu colocar da seguinte forma, mostrando como não é só isso. As leis da natureza, por exemplo, elas não mudam. Portanto, uma das características delas é serem eternas. As leis da natureza, eu não consigo pegá-las. Eu não consigo pegar, por exemplo, gravidade, segurar aqui e falar, está aqui a gravidade. Então, elas são transcendentes. E a lista vai. E todas as características que nós encontramos das leis da natureza, você encontra também no Deus das Escrituras. Porque ele é o autor das leis. Ele colocou nas leis algumas das suas características. Que interessante. Nunca tinha ouvido isso. Não somente isso, as pessoas vivem perguntando, falando assim, mas todas as religiões por aí dizem que o Deus delas é que teria criado o universo, a vida e tudo mais. Eu falo, isso não é possível. Porque é muito fácil provar quem é o Criador. Por exemplo, vamos analisar a natureza de uma forma geral. Tá? Tempo, passado, presente e futuro. 3 em 1. Espaço, largura, altura, profundidade. 3 em 1. Base da matéria são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons. 3 em 1. Base dos prótons e dos nêutrons, 3 quarks em cada um deles. Estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Quem estuda música tem melodia, harmonia e ritmo. Você encontra 3 em 1 em todo lugar. De onde vem a ideia de 3 em 1? Credo, doutor, está me assustando. Não é fascinante? Porque o Deus das Escrituras, o Criador verdadeiro, deixou a sua assinatura na criação. A criação é 3 em 1, assim como ele é 3 em 1. Não tem como escapar. Amém, queridos? Deu para escutar bem agora? Deu? Tranquilo? Eu acho importante, eu fico muito admirado como Deus prepara, né? Ele fala da assinatura do tempo, que é passado, presente, futuro. Ele fala, né, do espaço, altura, largura, profundidade, algumas coisas da matéria, prótons, nêutrons, elétrons, do estado sólido, líquido e gasoso, música, melodia, harmonia e ritmo, e nós estamos falando da Trindade, meus irmãos. Na verdade, eu comecei
a elaborar isso daqui, querendo falar, né, sobre Jesus Cristo. A nossa primeira aula, se se lembram, foi o coração de Marta, coração de Maria. Que, na verdade, nós temos que ter, sim, o coração de Maria, a atitude de Marta e, né, e, em primeiro lugar, o coração de Maria, né, buscar, né, o reino em primeiro lugar e as demais coisas que nós fizermos. Eu quero, né, nós aprendemos isso. Não adianta nós falarmos, o resto vai vir, né, sem a gente fazer nada. Não, nós temos que fazer a nossa parte. Né? Nós temos que tirar a pedra, né, para que Deus possa fazer o milagre. Mas nós temos que fazer, né? E sempre colocando Deus em primeiro lugar. Então, por eu conhecer o professor Adalto Lourenço, eu acho interessante porque as palestras que eu assisti dele, ele não falou disso. Ele não falou da assinatura de Deus na criação. E é impressionante como nós podemos ver que o 3 em 1 está em vários lugares. E nós estamos falando de Trindade. Nós falamos do Pai, Deus, mostramos a criação de Deus, né? Falamos do universo, nós falamos do tamanho do universo, é impressionante. Nós falamos do Espírito Santo, da aula passada, falamos sobre os frutos do Espírito Santo, olhamos cada um deles, eu achei isso aí muito interessante. E hoje nós vamos falar sobre Jesus Cristo, Filho. Eu não quis fazer, meus irmãos, eu sempre oro, sempre coloco diante de Deus. Eu não quis fazer uma aula, né, falando sobre que Jesus fez, quais são os milagres. Isso nós já sabemos. Nós sabemos. Mas eu quero tentar levar essa aula para mostrar o que Jesus Cristo veio fazer aqui na Terra exatamente. Nós vamos falar sobre ele, vamos falar sobre a família dele, nós vamos falar sobre a personalidade dele, nós vamos falar sobre aqueles que viveram com ele e que foi escrito, né? E que hoje nós, pelo poder de Deus, nós podemos ler. Então eu quero começar a falar sobre a fé. Quem mais tem a fé do que o Senhor Jesus, ele, né, a palavra fala que nós temos que ter fé, e se nós duvidarmos, nós não temos fé. Então, lá em Lucas 17:6, a palavra fala assim, e disse o Senhor, se tivéssemos fé como o grão de mostarda, diris a este amoreiro, desarraiga-te daqui e planta-se no mar, e ela vos obedeceria. Ela está falando de uma coisa que é impossível. É impossível para aqueles que têm fé em outras coisas. Mas a nossa fé tem que ser uma fé diferenciada, porque você sabe, todos têm fé. Até o ímpio tem fé. Vocês acreditam nisso? O que vocês acham? Vocês acham que o ímpio tem fé? Pergunta para a classe. Sim ou não? Com certeza. Com certeza. Uns têm fé que o time dele vai ganhar. Outros têm fé que vai ganhar na loteria, vou jogar. Ninguém joga para falar, eu vou jogar e eu vou perder. Não. No fundo, eles têm fé que vai ganhar alguma coisa, por isso que joga. É a fé do mundo. É a fé do mundo. O que vocês acham? A fé pode ser em qualquer coisa, né? Pode ser em qualquer coisa. Mas o Senhor Jesus nos fala de uma fé diferente. Para a gente falar de fé, o que é fé? O que nós poderíamos dizer que é fé? Será que fé é uma emoção? Pode ser, fé é uma emoção? Sim ou não? Não. Fé, Não. será que é um sentimento? Também não. Também não, né? Fé não é um sentimento. Fé
é uma atitude. Fé, eu diria para você, é uma fidelidade. E ela é racional. Nós mostramos um cientista falando, e esse cientista estava dizendo o seguinte: olha, o que eu estou vendo, isso é uma realidade. Eu acredito nisso. E isso está me levando ao Criador. Alguém disse assim: a pessoa, para ser ateu, ela tem que ter muita fé para ser ateu. Porque não dá para negar que existe um Criador. Não dá para negar que existe alguém poderoso que criou todas as coisas, o universo, e criou a minha vida, criou a sua vida, a nossa vida, o nosso coração. Ele nos conhece. A Bíblia fala que ele nos viu até ainda informe, dentro do ventre da nossa mãe. A fé não pode ser um sentimento. Sabe por que não pode ser um sentimento, meus irmãos? Porque se a gente achar que é um sentimento, tem dias que a gente acorda assim meio, né, meio com vontade de não fazer nada, né? Quer dizer, a fé vai embora. Mas se você tiver fé naquele que é poderoso para mudar todas as coisas e dirigir a tua vida, se você tiver fé naquele que pode, tudo que você fizer, como a Deus fazendo, e Ele é poderoso para mudar toda a situação e dirigir a nossa vida para a finalidade que Ele quer, nós estamos no caminho certo. Eu quero mostrar para você que quando Jesus Cristo falou de fé, Ele falou que nós temos que ter uma atitude. Né? Quando Lázaro morreu, Marta chegou para ele e falou: se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Aí chegou Maria e falou a mesma coisa. Quando Maria falou a mesma coisa: se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, é claro que elas estavam conversando. Fazia 4 dias que elas estavam conversando. Porque Jesus não estava aqui. Jesus... Quando ele veio, as duas falaram a mesma coisa. Eu não vou levar aqui em consideração se uma falou de um jeito ou de outro, se uma se ajoelhou. Não importa. Mas ele disse assim: vocês não estão crendo naquele que faz o impossível. Olha como Deus age em nossa vida, que eu quero que vocês entendam isso. O Deus Todo-Poderoso vai ressuscitar um morto. Jesus ressuscitou um morto que já fazia 4 dias. Será que ele não tinha poder para rolar a pedra? O que vocês acham? Claro que tinha, né? Ele tinha poder para rolar a pedra. Mas ele não fez a obra sozinho, meus irmãos. Ele não quer fazer tudo sozinho. Ele quer que nós sejamos participantes da obra dele. Por isso que, inclusive, nós vimos isso no domingo. Lá em Gênesis, ele fala assim: façamos. Na hora de fazer o homem, nós, em equipe, vamos fazer. E a fé não pode ser só um sentimento individual, egoísta minha. Tem que ser uma atitude que, no fundo, vai envolver várias pessoas. É um testemunho, é uma pessoa que é usada pelo Espírito Santo para nos dar um recado, para nos direcionar. Isso é fé. Lá em Romanos 12, nos fala assim, que rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós temos que entender uma coisa: nós podemos fazer e devemos fazer aquilo que cabe a nós fazermos. Mas nós temos que fazer sabendo que o que nós não podemos, Deus vai completar. Deus vai completar, porque Ele é poderoso. Deus foi lá para ressuscitar Lázaro, mas Ele pediu para alguém tirar a pedra. E depois que Lázaro saiu do túmulo, Ele ainda deu outra ordem: desatai-o.
que naquele tempo, quando morria, eles colocavam, né, os lençóis em volta, desatar e deixar eu ir. Ele poderia fazer tudo sozinho. Deus tem um plano nesta terra de salvação de almas, para nós voltarmos à nossa origem. E Ele quer a nossa participação. Por isso que fé tem que ser racional, nós temos que entender o porquê nós cremos. Por que nós cremos em Deus? Por que nós cremos em Jesus Cristo? Ué, mas será que Jesus veio? Teve gente que falou, será que Jesus veio mesmo? Ué, é só assinar um cheque, né? Assina um documento, assina um cheque e a gente vai ver. Você vai escrever, pelo poder de Deus, você é obrigado a escrever e você não sabe o que você está escrevendo. Muitas vezes tem gente que não sabe, faz isso automático. Mas você é obrigado a escrever ano de 2022 da era cristã. Salvo alguns detalhes, mas faz 2022 anos que Jesus nasceu. Pronto. Jesus, através do poder de Deus, dividiu os tempos. Ah, foi naquele tempo? Olha, quando Jesus nasceu e começou o ministério dele, quem dominava o mundo era Roma. E Roma não acreditava em um Deus, acreditava em vários deuses. O próprio César se considerava um Deus. Mas Deus, o nosso Deus, que é todo-poderoso, guardou os nossos irmãos no passado, muitos foram mortos, mas a palavra dele foi passado de geração em geração até chegar aqui, agora, nesse momento. Deus tem uma obra na minha vida, Deus tem uma obra na sua vida. E nós vamos completar a obra através da fé. Em Hebreus diz assim, meus irmãos. Hoje eu estou com vontade de ler. Se alguém quiser ler, fala assim, eu quero. Aí eu deixo, tá bom? Mas lá em Romanos 11 fala assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Testemunho é alguma coisa que você faz. Pela fé, entendemos, quer dizer, a nossa mente, nós conseguimos entender que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé nós cremos, pelas coisas que nos cercam, nós cremos que Deus é que comanda todas as coisas. Você pode estar certo disso. Deus comanda e dirige todas as coisas. Nada sai do controle dele. Nada sai. Em Tiago, no capítulo 2, eu acho maravilhoso isso daqui. Ele fala assim no versículo 17, alguns versículos. Você sabe quem foi Tiago, meus irmãos? Quem foi Tiago? Irmão de Jesus? Irmão de Jesus. Irmão de Jesus, nós vamos falar sobre ele depois. Para que ele pudesse escrever isso daqui, muitas coisas aconteceram na vida dele, do irmão de Jesus. Assim, 17, assim também a fé. Fala assim, né? Eu vou começar no 14. Meus irmãos, que aproveite se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvar? Ele está falando o seguinte, a nossa fé é que vai impulsionar. Eu não faço para ter fé, é porque eu tenho fé, é porque eu faço a obra de Deus. E se o irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem fora do mandamento cotidiano, e alguns de vós lhes disserem, ide em paz, aqueitai-vos, fartai-vos, aquentai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá? Assim, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Meus irmãos, nós estudamos a palavra, nós mergulhamos a palavra e estamos fazendo aquilo que Deus falou lá para Josué, lá atrás. Olha, eu não quero que você treine. Isso você sabe fazer. Eu não quero que você faça estratégia. Eu sei que você vai fazer isso, mas eu não quero que o livro desta lei se aparte da tua boca, dos teus olhos.
medita nela de dia e de noite. O que nós fazemos foi uma orientação que Deus deu lá atrás. Você vai ter vitória nas suas guerras se você meditar na palavra de noite. Se nós estivermos com o nosso coração, meus irmãos, voltado para aquilo que a única coisa que não vai passar nesta terra, que é a palavra de Deus. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Lá em Filipenses 4, versículo 4 e 7, eu vou perguntar, mas não precisa responder. Quem que está seguindo aquela leitura que o pastor nos deu uma semana atrás sobre ansiedade? Quem quiser responder, pode responder. Esse versículo eu tirei de lá. Eu estava colocando de Deus, né, sobre a fé, sobre isso, e eu tirei de lá esse versículo. Se você for pegar lá em Filipenses, aqui a nossa tradução ela é diferente. A tradução fala assim, né? Ele começa falando, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez regozijai-vos. Mas a tradução, que inclusive é a que está naquela leitura diária, diz assim, olha, tenho sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada. Mas em todas as orações, em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com coração agradecido. E a paz do Senhor, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente. O coração é o nosso sentimento e a mente é o nosso raciocínio. Nós temos inteligência que é para ser usada. E a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. O Senhor Jesus, quando estava na terra, ele fez uma oração ao Pai antes de ser entregue. Ele falou assim, Senhor, Jesus orando, que eles possam ser um, como nós somos um, para que o mundo creia que o Senhor me enviaste. A nossa unidade, meus irmãos, é um testemunho maravilhoso para o mundo. A nossa unidade é a que faz diferença no mundo. Aí eu pergunto, nós estamos falando sobre Trindade. Nós estamos falando sobre os três, né? Mateus 28, 19. Quem achar pode ler, eu vou pedir para que vocês leiam também um pouco. Mateus 28, versículo 19. Quem achou? Vocês estão sem a Bíblia? Eu estava anotando, mas eu já achei aqui. Amém. É que eu escrevo, leio, falo. Jesus. Amém, amém. Essas aulas vão estar gravadas, tá? Pode ler? Pode ler. 28. 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ele fala dos três, da Trindade, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu pergunto para você, o Filho é o Pai? Sim ou não? O Filho é o Pai? Eu não estou escutando vocês, é porque vocês devem estar com o microfone desligado, né? Sim. João 8, versículo 16.
Olha onde eu quero chegar com vocês. João 8, versículo 16. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. O Filho não é o Pai. O Pai é o Espírito Santo. João 14, 26. Não. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Consequentemente, não é. E o Filho é o Espírito Santo? Não. Não. Alguém achou 10:38? Dez, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aqui ele fala do Filho, fala de Deus e fala do Espírito Santo. Mas se o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai, quem eles são? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. É uma regrinha que eu coloquei para que nós possamos entender. Na verdade, cada um tem uma função, cada um fez parte. O Pai enviou o Filho foi ungido pelo Espírito Santo, Deus enviou o Consolador, eles estão unidos. Os três são Deus. 1 Pedro, capítulo 1, e agora eu quero entrar um pouquinho mais profundamente, né, sobre a figura do Senhor Jesus. 1 Pedro 1. Ele fala assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, sobre, né, o conhecimento de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz seja multiplicado. Estou falando de Jesus. Lá em 1 Coríntios. Alguém pega aí para mim, depois, Romanos 8,14. Alguém acha Romanos 8,14? Eu vou ler Coríntios 8,6. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e por nós a Ele. Romanos 8,14. Quem achou? Eu. Então vai. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Até o 17, Zé, por favor. 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele
com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Bem, queridos, está dizendo que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nosso Senhor, eu poderia dizer assim, é o nosso irmão mais velho. Nós somos herdeiros e co-herdeiros junto com Cristo. E lá em 1 João, isso é uma realidade. 1 João, no capítulo 4, está lá no fim da Bíblia. Quem achou? 1 João 4, de 1 a 3. Pode ler? Pode ler, pode ler. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém, queridos? Jesus Cristo veio em carne. E quando o Senhor veio em carne, ele habitou nessa terra e ficou sujeito às leis desta terra. Por isso que ele passava sede, ele tinha fome, ele tinha cansaço. Ele tinha as mesmas coisas necessárias, né, para viver como nós temos. E eu quero agora, presta atenção no que aquilo que eu vou falar. Preste bem atenção. Eu não vou ler de novo, que nós já lemos, Gênesis 1, 26. Façamos plural. Plural, quantas pessoas são no plural? Diversas. É um? Mínimo duas. Não é um, né? Mais que um, né? Diversas. Isso. Façamos pode ser 2? Sim. Pode. Façamos pode ser 3? Sim. Então Pode. vamos parar por aí. Não fala, eu creio que eram 3, por causa da Trindade. E Deus, presta atenção naquilo que eu vou falar, porque a gente medita, ora, pesquisa, e eu creio nisso. Deus criou 3 seres. Eu não estou falando de natureza, não estou falando do universo, não estou falando dos planetas, eu não estou falando da Terra. Criou 3 seres. Quais são? Alguém sabe? Alguém pode me dizer? Ninguém vai me dizer? Pelo menos um. 3 T's. Hã? T's. T. 3 T's. 3 seres diferentes. 3 seres. Quais são? Vou ajudar vocês, tá? Você é um ser? Ser humano, ser Ser animal, humano, que mais? ser animal, Ser animal, qual outro? ser vegetal. O quê? Vegetal entra? Não, Vegetal vegetal entra? não. Não, vegetal, estou falando de seres. Eu não estou falando de vegetal, não estou falando da terra, eu estou falando de seres. Você está certo. Ser humano, o animal, ser animal, mais um. Quem é? Teve um ser que estava com ele e caiu do céu. Os anjos. Espiritual. Os anjos, não é espírito, é os anjos. Os anjos. Deus criou os anjos. Os anjos têm corpo?
Não. Não. Anjo não tem corpo, meus irmãos. Satanás tem corpo? Se eu estiver falando muito alto, vocês me falam, me perdoem, que às vezes a gente se empolga. Se eu estiver falando É que muito tem alto... alguém com o microfone aberto que está fazendo bastante interferência. Quem é que está com... Eu não sei quem. Mas é bom deixar aberto qualquer que vocês respondam. Satanás tem corpo? Não tem, meus irmãos. Satanás foi um anjo. Que anjo ele foi? Lúcifer. Gabriel? Lúcifer. Satanás foi um anjo chamado Lúcifer, um querubim formoso, o aferidor da perfeição. Esse foi Satanás, até que foi achado no seu coração iniquidade. E Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele conhece todas as coisas. Antes de acontecer, ele já sabe o que vai acontecer. Satanás levou 1/3 dos anjos, porque ele também é um anjo. Mas Satanás não tem corpo. Animal, vamos falar dos animais. Tem corpo, mas não tem o espírito. Animal tem alma. E a alma dele está no sangue, diz a palavra. E nós, o que nós temos? Anjo Corpo e tem espírito. tem espírito e não tem Corpo, corpo. alma, Animal tem espírito. corpo, mas não tem espírito. E os homens? Nós temos Eu vou corpo dar o e nome temos de homens, espírito. tá? E os homens? Tem Os homens, corpo, o homem tem corpo? tem Corpo. corpo, alma e espírito. Olha, Espírito. olha, Corpo, alma e olha, espírito. olha o que vocês falaram, a Trindade. Eu creio, Jesus veio, é o único anjo que tem corpo, porque ele veio em carne, ele é exatamente igual a nós. E se nós temos corpo, você sabia que anjos, eu pergunto, anjo se alimenta? Come que nem nós? Não, Não. mas nós nos alimentamos. Quando nós morrermos, nós vamos comer lá no céu? Não. Não? Jesus falou assim, participai deste ato, dessa ceia. Esta é a última vez que eu faço com vocês aqui, porque a próxima vai ser nos céus. Nós vamos comer no céu, meus irmãos. Nós somos diferentes, mas não com esse corpo, mas vai ser com outro corpo. Que corpo? Um corpo glorificado. Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele comeu. Ele viveu, morreu, ressuscitou. Ele comeu depois que ele ressuscitou? Comeu? Comeu. Quando ele ressuscitou, os discípulos estavam pescando. Ele falou assim, ó, lança a rede para esse lado que vocês vão pegar peixe e vem para cá. Eu estou fazendo um churrasco de peixe para vocês aqui na praia. Olha que delícia. E Jesus comeu. Quando ele entrou no cenáculo, ele comeu peixe e mel, diz a palavra. Nós vamos ser, ele é nosso irmão mais velho, meus irmãos. O que aconteceu com ele vai acontecer conosco. Porque nós temos fé, nós cremos que tudo que aconteceu com o Senhor, que também tem corpo, vai acontecer conosco também. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Quando nós morrermos, esse corpo, o que vai acontecer? Com esse corpo que definha, esse corpo que um dia Paulo falou assim, olha, ainda que o meu exterior se corrompa, se definha, acabe. Isso é com todo mundo, não tem jeito, é com todo mundo. Mas o meu interior se renova a cada dia. Sabe o que ele estava falando? Ele está falando que um dia o nosso corpo vai virar pó. Olha que interessante.
Primeiro, nós somos um ser material e espiritual. Todos concordam com isso? Yes. Sim. Não adianta você falar que não, porque é. Nós somos um ser material e espiritual. O material se alimenta, né? Senão morre, né? E o espiritual? Se você não alimentar o teu corpo espiritual, desculpa eu falar, ele vai acabar morrendo também. O pessoal brinca, né? A gente tem que estar junto, porque junto, as brasas juntas, todos se aquecem, todos têm a experiência, a gente escuta. Se você estiver fora, se você não alimentar o teu corpo espiritual, vai morrer. Porque nós somos um ser material e espiritual. Eu acho que o inimigo tem muita inveja de nós. Muita. Porque, primeiro, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Segundo, que nós fazemos e temos coisas que os anjos não têm, nós nos alimentamos. Você sabia que quando nós estivemos na cidade, a Nova Jerusalém, uma nova terra, nós vamos estudar depois em Apocalipse, lá vai estar a árvore que dá o seu fruto mês a mês, para que todos nós possamos comer. É comer. Fruto é para comer. Fruto não é para ficar olhando, é para comer. Imagina que fruto é. O fruto dos céus alimenta a nossa carne de uma maneira que faz com que você ande num deserto 40 anos e não pegue nenhuma doença. É o que aconteceu com o povo. Né? 3 milhões de pessoas, homens, mulheres, crianças, no meio de deserto, ou seja, no deserto não tinha nada. Só que eles se alimentavam do alimento lá dos céus, chamado maná. Meus irmãos, só não acredita no poder de Deus quem não quer. Aquilo que está reservado para nós, meus irmãos, nós não temos nem ideia. Nós nem imaginamos aquilo que Deus está preparando para mim e para você. Agora, um detalhe. Vamos ver se você é uma pessoa inteligente. Quando nós morrermos, nós vamos voltar para o pó. Mas olha uma coisa interessante aqui, ó. O corpo volta ao pó. A alma sobrevive sem o corpo. Mas o corpo não sobrevive sem a alma. Hoje você tem uma alma. Você pode não ter tudo o que o mundo tem de maravilhoso para te dar. Mas se você pudesse ter tudo, se você fosse o Elon Musk da vida, o homem mais rico do mundo, né, que o Bolsonaro se encontrou com ele, não sei se eu falei certo, né? Você pode ter tudo no mundo, mas não adianta. Se você não alimentar a tua alma, o que vai adiantar? Porque um dia vai acabar. Quem? As coisas da Terra? Não, podem continuar. Hoje tem as pirâmides do Egito aí de 4 mil anos. Mas cadê as pessoas que construíram? Foi todo mundo embora. Eu digo para você que daqui 100 anos, vamos pôr lá do jeito que está me dizendo, daqui 110 anos, o povo inteiro, 6 bilhões de seres humanos da Terra vão sair da Terra e vão vir outros 6 bilhões. Nós não vamos estar. Então nós temos que alimentar quem? Quem nós temos que dar prioridade? Nossa alma, meu querido. Alimenta a tua alma. Cada vez que você escuta a palavra, você está dando alimento para a tua alma. Cada vez que você vai no culto, você está dando alimento para a sua alma. Cada vez que você pesquisa, que você se interessa, que você vai atrás dessas coisas que são letras que parece que o mundo lê não entende, mas você entende, porque o Espírito Santo te revela e te mostra. Você está alimentando a tua alma. Cada vez que você buscar primeiramente o reino dos céus,
Pode ficar tranquilo que Deus vai mandar, sabe o quê? Aquilo que ele manda para os passarinhos. Alimento do dia a dia, vai dar a roupa para você vestir. Você acha que Deus está junto com você? Faz assim, ó, do jeito que eu estou fazendo. Faz assim, ó. Respira. Quero ver todo mundo respirar. Respira aí. Vai, Marco, eu estou vendo só 4. Vai, faz assim, ó. Aí, isso, fizeram? Sentiu? Vocês viram Deus aí ou não? Vocês viram Deus? De novo. Vocês viram Deus? É Deus te dando a vida. É Deus te dando o fôlego de vida. Amanhã você não sabe se você vai poder fazer isso. Hoje a gente sabe. É Deus mostrando para você o quanto Ele te ama, porque você está vivo e está escutando as palavras que não são minhas, mas vem lá dos céus. O alimento que não é desta terra, vem lá dos céus. Amém. Fortalece. Enquanto você tiver o fôlego de vida, agradeça a Deus. É aquilo que nós lemos naquele versículo, né? Que nós estamos fazendo a leitura semanal, que está lá em Filipenses. Tenha sempre alegria, sempre alegria. Tenha um coração agradecido. Orem sempre com o coração agradecido. Nós temos que orar com o coração agradecido. Nós temos que começar a oração dizendo, Senhor, obrigado, aceita a nossa gratidão. Por eu poder fazer assim, respirar e sentir o teu poder na minha vida. Todos nós somos iguais, meus irmãos. O Alan Mosco, o homem mais bilionário do mundo, ele tem que respirar. Tem jeito. É igual a nós. Só que uns reconhecem que vem de Deus, outros não reconhecem. Só vão reconhecer quando estiver perto da morte. Nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Eu quis pôr de novo isso daí, para dizer que Jesus Cristo, exatamente igual a nós. Jesus vem aqui na Terra. Ele mudou todas as coisas. E hoje, nós temos direção. Primeiro agradecimento que nós temos que fazer, Senhor, obrigado, porque hoje nós estamos vivendo com a nossa mente aberta, nós podemos ver, porque quando a gente lê o que aconteceu, é mais fácil de nós crermos, de nós termos fé. Os outros esperavam vir. Jesus veio e eles não reconheceram. Esse é o nosso Deus. A próxima parte que eu quero fazer com vocês, eu quero fazer e acabar aqui, a família do Senhor Jesus. Jesus Cristo viveu nesta terra e ele não veio para mudar nada. Ele não veio para mudar, ele veio para cumprir. Jesus, como judeu que ele era, ele tinha um nome, em primeiro lugar, aramaico. E aramaico é derivado, ali pus é derivado, tá, meus irmãos? Perdoe. Do hebraico, que era a língua falada dos judeus no século I da nossa era. Qual é o nome de Jesus? Alguém sabe? Jesus é o nome, vamos dizer assim, português. Você sabia que a letra J, não existe no alfabeto hebraico? Não existe. Seria Jesus. Jesus. Isso. Qual que é o nome de Jesus? Vocês sabem, não sabem, meus irmãos? Hã? Jesus. Como? Né? Jesus. Yeshua. Quase que você acertou. Yoshua ou Yeshua é considerado por muitos estudiosos como o nome original de Jesus Cristo. Yeshua ou Yeshua é um termo da raiz hebraica que significa salvar ou salvação. Ela é muito parecida com Yeshua com H no final, que quer dizer salvação, e também é uma redução de Yeshua. Parece que é tudo igual, né? que significa Deus salva. Se a gente tivesse há 2000 anos atrás encontrado com Jesus, você não poderia falar, Senhor Jesus! Eu falei, não. É Yeshua. E ele, como judeu, isso é uma coisa que nós sabemos que aconteceu, claro, né?
Como judeu, Jesus celebrou o Bar Mitzvah. Alguém já ouviu falar do Bar Mitzvah? Que até hoje os judeus praticam. É o batizado aos 13 anos de idade. Isso. Aos 13 anos, ele celebrou o Bar Mitzvah, ritual que marca a maioridade religiosa do judeu. Depois, é bem provável que ele tenha seguido a profissão de José, seu pai, que era carpinteiro. Uns falam que é parecido com, né, marceneiro, não importa. Mas seguiu a profissão do pai dele. Pastor Ricardo, a paz, desculpa, viu? Eu tenho que sair. Ah, tá bom, não tem problema Do não. meu horário. Tá? Tá. Deus abençoe. Muito obrigada. Paz, Deus abençoe, Silvia. Fica com Deus. Tchau. Amém. Porque eu vou entrar na outra. Peraí que eu Família tenho de outra Jesus. Jesus, nós sabemos, foi o primogênito e ele teve 4 irmãos e irmãs. Lá em Mateus 13 fala sobre isso. 4 irmãos e irmãs. Vocês querem ver que interessante? Não é este o filho do carpinteiro e não se chama sua mãe Maria? Seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Eu pergunto para vocês. Eu estou tentando levar a nossa vida na família de Jesus Cristo. Eu quero que vocês entendam que o Senhor Jesus veio em carne, ele foi sujeito às leis desta terra. E ele passou por tudo, sem pecado nenhum. Pergunta que eu quero fazer para vocês. Se ele teve 4 irmãos e irmãs, a família de Jesus, quantas pessoas tinham? Incluindo Jesus, claro. Alguém sabe fazer conta? Seria 7? 7 não, porque só de irmãos é 4. Isso. Mas Jesus seriam 5 filhos, certo? Certo. O Maria pai e a José. mãe dariam 7. e irmãs. Irmãs é mais que uma. Pelo Nossa. menos 2. Então, a família de Jesus tinha pelo menos quantas pessoas? 9. 9 pessoas. Já pensou uma família de 9 pessoas? Pensa bem. Fala aqui em Mateus, né? Não a conheceu, Maria, no caso, até que deu à luz o seu filho e pôs o nome de Jesus. Em Mateus 10, fala dos apóstolos de Jesus, os 12 apóstolos, e eu queria que vocês querem ver? Deixa eu só mostrar para vocês um detalhe. Olha, os nomes dos 12 apóstolos eram Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, canatice, e Judas Iscariote, aquele que os traiu, deu 12. Presta atenção, na família de Jesus tinha 9 pessoas. Dentro deles, que nós conhecemos e escreveu uma epístola, Tiago. Tiago não está entre os 12. E Tiago era o irmão mais novo de Jesus, porque Jesus é o mais velho. Tiago e os demais irmãos, no começo, eles não criam. Eles não criam em Jesus. Está lá em João 7. Tiago, ele se converteu. Agora eu estou falando, esse é o irmão de Jesus. Se converteu depois que Jesus apareceu para ele ressuscitado, aparecendo também para os seus apóstolos. A epístola de Tiago foi o primeiro a ser escrito no Novo Testamento. Foi escrito na década de 40, no primeiro século. E agora, meus irmãos, nós já vamos terminar, mas eu quero que
terminar a primeira parte, tá? Semana que vem nós vamos continuar com Jesus Cristo, nós vamos falar sobre a personalidade dele, nós vamos falar de que Jesus é o Deus da Bíblia, nós vamos falar de várias coisas. Mas eu quero que vocês entendam, naquele tempo, naquela situação, Jesus tinha 9 pessoas na família dele vivendo numa casa. Dentro deles, Tiago. Nós podemos falar de Tiago porque ele tem uma epístola. Foi o que nós lemos lá no começo. Fé sem obras. Mostra a tua fé sem as obras, que eu mostrarei a minha pelas minhas obras. É ele que fala. E eu peguei isso daqui, eu achei muito, muito, muito interessante. É um olhar, uma visão do irmão mais novo de Jesus. Imagine você morando numa casa em que Jesus é teu irmão mais velho. Alguém tem irmão mais velho aí? Quem tem? Levanta a mão aí, quero ver. Quem que tem irmão mais velho? Isso. Eu também tenho irmão mais velho. Isso aí, tá vendo? Marcos, seu caçula, tá aí. Bastante gente. Eu também tive irmão mais velho. Parece que a gente mira mais nele, né? A gente vai crescendo, a gente vai olhando. Um olhar do irmão mais novo. Tiago olhando para Jesus, morando na mesma casa. Isso aqui é um jeito das pessoas, tá? De falar como que se fosse viver junto com ele. Éramos uma família feliz, vivendo numa pequena vila da antiga Palestina. Nosso pai era carpinteiro e lá em casa todos trabalhavam com madeira. Olha Tiago falando. Meu irmão mais velho era muito esquisito, justo, compassivo, sério e alegre ao mesmo tempo, está errado aqui ao mesmo tempo. Incrível como sabia harmonizar os contrários. Seu lazer era estudar as escrituras sagradas. Depois que aprendeu a profissão, nossa carpintaria ficou famosa. A freguesia esperava meses por uma peça. A morte do nosso pai não alterou muitas coisas. O nosso irmão mais velho deu conta do recado. Ele está falando do irmão mais velho. Tudo ia bem, até que um dia ele nos surpreendeu. Entendemos então a razão de nunca interessar-se em casar, como seria o costume. Nossos jovens casavam-se cedo. Sabe o que ele fez? Saiu de casa. Deixou-nos. Aí eu não gostei. Juntamos toda a família e tentamos tirar da cabeça dele essa mania de querer consertar o mundo. Teve um episódio que a família de Jesus, todas foram atrás dele. Tiago estava perto, estava junto. E falaram, olha, a tua mãe e teus irmãos estão te chamando lá fora. Aí Jesus responde, quem são os meus irmãos? Quem são a minha mãe, senão aqueles que fazem a vontade do meu Deus? Continuando. Mas como condenar as atitudes de alguém tão perfeito? Restou-nos agradecer a Deus ter nos dado um irmão cuja perfeição se manifestava no lugar mais difícil dentro do lar. Está cheio de coisa errada aí, não vou ter de arrumar tudo isso. Ficamos estupefados ao ouvir dos seus milagres, seus ensinos, sua sabedoria. Nossa preocupação logo se confirmou. A inveja dos religiosos levou-os à morte. Levou-o à morte. Sabe o que aconteceu? Após 3 dias no túmulo, ele ressuscitou. Descobrimos que debaixo do nosso teto tínhamos sido honrados com a presença do Filho de Deus prometido nas Escrituras. Tudo mudou. Nasci de novo. Pelo seu Espírito, nasceu dentro de mim um novo e verdadeiro israelita. Sabe quem sou? Sou Tiago, irmão por parte de mãe. Hoje sou um dos seus discípulos. E lá em Hebreus, lá em Tiago, ele começa
a sua epístola, dizendo assim, ele começa dizendo, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersam, saúde. Às vezes nós temos problemas na nossa casa, no nosso lar. Saiba que Jesus mora na sua casa. Às vezes nós não percebemos, mas Ele está do nosso lado. Às vezes nós não prestamos atenção, mas Ele está vendo todas as coisas. Ele está vendo a nossa situação. E mais ainda, Ele conhece o nosso coração. Jesus só começou o seu ministério e se revelou ao mundo com 30 anos. Eu tenho certeza que Maria, sua mãe, sabia quem ele era. Tanto que o primeiro milagre foi transformar a água em vinho lá nas bodas de Caná da Galileia. Maria sabia. Tiago não sabia. Às vezes nós estamos lutando dentro de casa, dentro do nosso coração, e esquecemos que Jesus mora e está ao nosso lado. Tiago, ele só se converteu, e a Bíblia fala isso, depois que ele viu o irmão, que não era o irmão dele, era o próprio Deus. Morou com ele durante 30 anos e ele não percebeu. Durante 30 anos estava junto. Viu como ele era diferente e ele não percebeu. Nós podemos perceber. Você pode perceber. Amém, queridos? Que Deus abençoe tua vida poderosamente. E a semana que vem nós vamos falar de uma coisa interessante. A personalidade do Senhor Jesus. Tem vários versículos, mas eu acho que é interessante nós estudarmos, né, um pouquinho diferente na escola dominical. Né? É um jeito diferente de nós vermos as mesmas coisas, mas nós temos sempre a certeza. Jesus Cristo é uma realidade. Deus é uma realidade. O Espírito Santo é verdadeiro, é uma realidade. A Trindade é uma realidade. Nós vivemos num mundo criado por Deus, assinado por Ele, e muitas vezes nós não vemos. Amém?